Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Na verdade, eu estava ali no fundo, vendo o irmão Estevam falando, o irmão João Neves, né? E a gente. Gente, é um silêncio no nome de Jesus. Amém? Vamos ver exemplo. Acometido de alegria no nosso coração por ter passado por esse ministério, por ser desse ministério, né? E entender que Deus continua abençoando esse ministério de Deus. E a gente fica alegre por isso. Amém? Amém. Amém. Na verdade, eu queria falar nessa noite sobre predestinação. Na verdade, falar nessa noite sobre quem somos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Porque muitas vezes simplesmente muitas vezes a gente acha que eu estou aqui hoje porque meu pai e minha mãe fez sexo lá 20 anos, 30 anos atrás, e engravidou de mim, e depois eu nasci, e hoje eu estou dentro do centro de recuperação por uma história que eu tive pregressa, por uma história que eu tive, que eu saí de alguns propósitos, tomei algumas decisões erradas, mas não é simplesmente isso. É coisa bem maior. O nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, é bem maior. Na verdade, eu vou fazer 6 anos de convertido. E eu entendo que até hoje eu estou de pé porque eu entendi isso. Eu descobri no meu coração quem eu sou verdadeiramente. Na verdade, quando eu entrava numa favela, quando eu colocava uma arma na cintura, na verdade eu não sabia quem eu era ainda. Até achava que era um bandido ou era uma coisa qualquer, mas na verdade eu não sabia quem eu era. E nessa noite eu queria convidar você a descobrir quem você é. A descobrir verdadeiramente no seu coração de onde você veio, o que você tem que fazer hoje no seu momento presente e para onde você vai. Eu queria convidar os irmãos a prestarem atenção nessa noite, para que você possa entender o que vai ser dito nesse lugar. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E capítulo 2, versículo 7. Vamos abrir em um, depois a gente lê outro. Lê um, depois lê outro. Amém? Amém. Diz assim: então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queria convidar os irmãos que fizessem silêncio em nome de Jesus. Reverência a palavra do Senhor. Vou continuar. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Vamos para o 2 e 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer nessa noite. Nessa noite nós queremos entregar tudo o que aqui aconteceu, os teus louvores, as oportunidades, os dízimos, as ofertas, tudo que aqui foi dito, Senhor, nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor. Ó Deus, por muito foi dito aqui que o diabo se levantou, por muito foi dito aqui que o diabo tentou frustrar os sonhos do Senhor naquele retiro, mas a tua palavra diz que
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Por isso nessa noite nós queremos tirar deste lugar todo o temor, todo espírito contrário, Deus, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te agrada. Nós queremos aqui, Deus, repreender, ó Deus, na autoridade, no nome de Jesus. Queremos, Deus, invocar o teu Espírito para este lugar. Ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações. Ó Deus, cada um que está neste lugar, possa abrir o seu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Nós queremos tão somente nessa noite, Senhor, que a tua palavra gere vida dentro de nós, para que possamos ser transformados por esse poder do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos aqui entregar a tua palavra. Ó Deus, ela só por si basta. Mas nessa noite nós queremos te pedir revelação da tua palavra. Ó Deus, nos revela nessa noite aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para falar à tua igreja. Fala, Deus, aquilo não que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Deus. Nessa noite nós queremos tão somente que o teu nome seja glorificado neste lugar. Deus, te louvamos e te exaltamos por tudo. No nome de Jesus. Presta atenção. O que é predestinação? Para que eu fui predestinado? Como eu falei, de onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui agora no ciclo de recuperação? Trancado. Tendo que obedecer pessoas que eu não conheço. Vou falar uma coisa para você. Entenda isso como um chamado de Deus. Entenda isso como um chamado de Deus. Um dia eu entendi isso como um chamado de Deus. Predestinação é aquilo que já foi feito desde a fundação do mundo. Aqui está a palavra. E ela falou isso. E façamos o homem a imagem e a semelhança de Deus. E que esse homem tenha autoridade sobre tudo que há na terra. Predestinação. Você foi predestinado para ser autoridade aqui nesse tempo. Aí depois ele vai na frente e fala assim, ó: formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o Espírito Santo. E a partir daí, o homem se tornou uma alma vivente. E eu queria convidar você a entender isso, contando uma história, duas histórias, de dois homens que trilharam outros caminhos, que um que sabia quem ele era na verdade, e um que nem conhecia. Tinha prosperidade, tinha riqueza, poder, mas não sabia quem ele era. Para você se descobrir quem você é, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter poder. Você vai encontrar isso nesse reconhecimento verdadeiramente de quem você é. A Bíblia diz que Deus já tem uma história escrita sobre a minha vida e sobre a sua vida. Já está escrito o que está para acontecer. Quando eu nasci, Deus já tinha a minha história. Só que eu resolvi escrever o meu livro. Quando eu busquei a escrever esse livro, no final deu errado. Deixa eu contar uma história para você de um rei. A Bíblia diz do rei Uzias. A Bíblia diz que era um bom rei aos olhos do Senhor. A Bíblia chega a falar que a fama desse rei voou naquele país. Pensa aí, se seu nome sair daqui agora voando no vento, até onde ele vai? Ele era um rei próspero.
A Bíblia chega a falar que ele era um bom rei aos olhos do Senhor. Inteligente. A Bíblia diz que esse homem fez engenharias no deserto, onde até então nenhum rei poderia fazer, ou tinha conseguido fazer. A Bíblia diz que ele reinou 55 anos em Israel e em Judá. Deixa eu falar uma coisa para você, mas ele não sabia quem ele era. Deus escreveu a história dele para que ele fosse um rei. O chamado dele era para ele ser um rei próspero. O chamado dele era para ele ser um rei abençoado. O chamado de Uzias era para ser líder de uma nação. Mas ele não sabia quem ele era. Cresceu, ficou famoso, teve poder, teve dinheiro, mas não conhecia quem ele era. Eu vou lhe dizer agora por quê. A Bíblia diz que certo dia ele quer dar uma de profeta. Seu chamado foi para ser rei. Seu chamado foi para liderar uma nação. Mas a Bíblia diz que ele queria ver o que os sacerdotes viam. A Bíblia diz que ele queria sentir o que os sacerdotes sentiam. Não era o chamado dele. Ele queria o que não estava no seu controle. E a Bíblia diz que o rei Uzias se prepara para entrar na sala sacerdotal. E a Bíblia diz que os profetas ficam na frente, os sacerdotes, tentando impedir que aquele rei entrasse naquele lugar, dizendo a ele: você é rei, mas você não pode entrar aqui. Aqui Deus deu autoridade para nós. Você não pode. Ele fala: mas eu vou entrar, porque eu tenho poder, porque eu quero, porque é eu que mando. Se levantar contra um rei daquela época era vender sua cabeça. Mas a Bíblia diz que aqueles profetas os enfrentaram dizendo: não pode, não deve, esse não é a sua área, esse não é o seu chamado. Mas a Bíblia diz que ele resiste e entra. Só recapitulando: um bom rei aos olhos do Senhor, um homem que reinou 55 anos em Israel e em Judá. A Bíblia diz que ele desapareceu. A partir daí a história dele some da Bíblia. Quando ele entra na sala sacerdotal, ele é acometido com uma lepra. Não era para ele entrar naquele lugar. O chamado dele não era para ser sacerdote ou profeta. Ele não conhecia quem ele era ainda. Talvez você ainda não descobriu qual é o seu chamado, não descobriu ainda quem você é. Nessa noite eu lhe convido a descobrir verdadeiramente quem você é. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que quando é acometido de lepra, quando ele percebe aquilo, ele sai correndo e acabou a história deste homem na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse homem? A Bíblia diz que ele foi morar no arraial dos leprosos. A Bíblia diz que o seu filho reinou em seu lugar. E aí acabou a história do rei Uzias na Bíblia. Eu, na minha revelação, eu trazendo na minha meditação, eu entendo que ele não descobriu quem ele era. Reinou 55 anos, um bom rei, inteligente, mas ele não sabia quem ele era. Você tem que descobrir quem você é. Você tem que descobrir qual é o seu chamado, qual a sua posição. Se você verdadeiramente não descobriu quem você é ainda, você não vai para lugar nenhum. Não tem como você caminhar, porque você não sabe quem você é ainda. Você não descobriu nem quem é você mesmo, você próprio, o que você deve fazer, quais os seus planos, quais os seus sonhos. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar pensando sempre que sua mãe e seu pai fizeram o que tinha que fazer, você depois foi para as drogas, ou não lhe criaram direito, ou alguém morreu, ou teve uma causa para você estar no centro de recuperação, e eu estou aí, deu, não dá em nada.
Descubra quais os seus sonhos. Descubra quem você é na presença de Deus, para que você possa ser abençoado. Todos nós temos sonhos, temos planos. Quer ver uma coisa? A Bíblia conta a história de José. Acho que todo mundo aqui conhece a história de José. Manaim, Bíblia, aqui tá. A Bíblia diz que José teve um sonho. E aquele sonho lhe trouxe um bocado de problema. Vou falar uma coisa para você nessa noite. Quando você tem um sonho, e quando você descobre verdadeiramente quem você é, pode trazer um bocado de problema. Mas sabe para que servem os problemas? Para nós crescermos. Para vencermos. Sabe para quê? A Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Da paciência, a experiência. Da experiência, a esperança. Olha o que a Bíblia diz, que lindo. Ou seja, se você não passar por tribulação, por problema, por caos, você não vai descobrir quem você é. Você não vai para lugar nenhum. Porque não está acontecendo nada na sua vida. A Bíblia diz que o sonho de José lhe trouxe vários problemas. E ele foi contar esse sonho perante os irmãos, que havia os feixes que se dobravam diante dele. E aquilo pareceu ser loucura para sua família. E aquilo causou ciúme nos seus irmãos mais velhos. E a Bíblia diz que os seus irmãos o venderam como escravos. Começa aí a história de José. José teve um sonho. E José sabia quem ele era na presença de Deus. José era crente. José tinha um temor no Senhor. E a Bíblia diz que José é vendido como um escravo. E José vai morar na casa de Potifar. E lá sua esposa tenta José. José resiste mais uma vez. E é mandado para a prisão. E resiste àquela prisão. Deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente no Senhor padecerão perseguições. Deixa eu falar o que é perseguição. Muitas vezes a gente fala que perseguição é quando a gente erra e alguém vai e conta para alguém. Eu estou errando, aquele cara está me perseguindo, não. Perseguição é quando você está bem mesmo. E o importante é quando você está bem e que essa perseguição aconteça e você glorifique o nome de Deus. Aleluia. E José era firme naquilo, mas havia perseguição contra José. E José pouco esquentava, que ele tinha um alvo, tinha uma visão e tinha um sonho. E todos os dias aquele sonho vinha na mente dele. Que as tribos iam ter que se dobrar diante dele. Que os seus irmãos teriam que se dobrar diante dele. E ele seguiu em busca desse sonho. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era. E já tinha se encontrado no Senhor. A diferença que eu falei para vocês, de rico e não ter uma condição financeira. José foi vendido como escravo. José chegou na casa de Potifar e lá começou a cuidar da fazenda, e tudo que José tocava era próspero. E ele conquistou Potifar. Só que sua mulher tentou ou armou para ele. E ele teve que ir para a prisão. E na prisão ele revelou mais sonhos. Mas ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava. Que era permanecer na presença de Deus.
Glória a Deus. Quando você tem um sonho, mas firma esse sonho no Senhor, você vai conquistar ele. Você vai receber esse sonho, porque você sonhou no Senhor. Porque esse sonho foi predestinado no seu coração desde quando você nasceu. Quer ver uma coisa? Toda criança sonha. Antes de nós irmos para as drogas, nós sonhávamos. Você vai ser o quê? Você médico? Você policial? Depois que fomos para a droga, perdemos esse sonho. Mas eu garanto que cada um hoje teve os seus sonhos reconstituídos. Cada um tem os seus sonhos dentro de si para se realizarem. Mas para que isso aconteça, você tem que se conhecer quem você é. Presta atenção uma coisa. Você não é mais um drogado. Você não é mais um viciado. Você não é mais um marginal. Hoje você é conhecido como um filho de Deus. Hoje você está entre príncipes e está numa família linda, maravilhosa. Mas você já descobriu quem você é? Eu lhe convido nessa noite a descobrir quem você é nessa noite. Sabe o que aconteceu com José? Por permanecer nesse sonho, por crer e por conhecer o seu coração, a Bíblia diz que ele se tornou governador de um país. A Bíblia diz que ele tomou conta de um país. Ele teve o Faraó teve um sonho. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O sonho do rei. E chamou todos os magos, todos os feiticeiros, todo o povo daquela época para revelar esses sonhos. A Bíblia diz que o servo do rei que estava preso com José falou: tem um homem lá na cadeia que está preso, que ele revela sonhos. Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar atrás nessa história. Por muitas vezes achamos que estamos esquecidos. Muitas vezes a gente está no cantinho lá e fala: eu fui esquecido aqui. Ninguém se lembra mais de mim. Minha família não liga mais para mim. Meu pai não liga mais para mim. Minha mãe não liga. A Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te esqueça, o Senhor dos Exércitos não te esquecerá. José acometeu no seu coração essa tristeza. A Bíblia diz que quando o padeiro e quando o servo do rei saiu daquele lugar, ele diz assim: o servo do rei, lembre de mim quando estiver no palácio. Se estiver lá no palácio, lembre de mim, estou revelando um sonho. A Bíblia diz que ele fica mais 2 anos por causa disso. Talvez ainda você está querendo que alguém lhe veja rápido. Estou querendo aflorescer rápido. Você vai ter o seu tempo. E no seu tempo certo, os sonhos do Senhor vai se realizar em sua vida. Glória a Deus. E a partir daí a Bíblia diz que manda chamar Moisés do cativeiro. Perdão, José. E ele vai à presença do rei. E o rei conta esse sonho. E José fala assim para ele: ó, são 7 tempos de abundância e 7 tempos de seca. O senhor tem que se preparar para isso. Aí o rei fala assim para ele: mas o que eu faço? No tempo da abundância, junta no celeiro. No tempo da seca, o senhor separa um homem, um líder, para cuidar disso e distribuir correto. A Bíblia fala que Deus ministra no coração de Faraó que José seria essa pessoa. E a Bíblia conta a história que no mesmo momento o rei tira as suas vestes, tira o seu anel, veste José e coloca o anel em José. Aquilo é uma honra maior que poderia dar um homem. Quando o rei tirava suas vestes e seu anel e dava para uma pessoa,
ela se tornava autoridade naquele país. E a Bíblia, a partir daí, diz que José passou a ser governador do Egito. José era predestinado. José passou por muitas tribulações. Foi jogado no calabouço, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha a história, presta atenção na história. Foi preso, foi jogado no calabouço, vendido como escravo, esquecido. Mas ele tinha um sonho no seu coração. E ele sabia que ele era predestinado e um dia ele receberia isso do Senhor. Descubra quem você é. Sonhe infinitamente no Senhor, mas não desista da presença de Deus. Não troque essa presença de Deus por tribulações, porque isso Deus não deu. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vocês também vencerão. Glória a Deus. Essa tribulação presente é para que você conheça verdadeiramente quem você é. A dificuldade no qual você passa é para que você se descubra quem você é. Então, um pouco do meu testemunho, eu me descobri dentro de um centro de recuperação. Eu busquei ao Senhor dentro de um centro de recuperação com verdade. Porque dentro de um centro de recuperação eu descobri quem eu era verdadeiramente. E comecei a caminhar. Passei por vários problemas. Passei por várias dificuldades. Mas permaneci na presença de Deus. Todos os seus planos, todos os seus sonhos vão se realizar quando você descobrir qual é o seu chamado. Quando você descobrir quem você é. Da onde você veio, para onde você vai. Você não está aqui simplesmente hoje para parar de fumar pedra, ou maconha, ou cachaça, ou coisa qualquer. Você está aqui hoje porque Deus lhe chamou para estar aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus lhe escolheu dentre muitos para estar neste lugar, ouvindo a voz de Deus, se preparando para que Ele te use depois. Depois de um ano e pouco no centro de recuperação, eu descobri que o centro de recuperação não era para libertar ninguém das drogas. Eu descobri que o centro de recuperação é celeiros de líderes do Senhor. Amém. Eu descobri que o centro de recuperação é um lugar de missionários. Eu descobri que o centro de recuperação é lugar para aprender da palavra do Senhor. Sabe por que muitos ainda desviam da presença do Senhor, saem, caem e voltam? Por causa disso. Alguns até já sabem o que tem que fazer, sabem qual atitude tomar, mas tem medo. Tem medo de se entregar ao Senhor. Tem medo de ter uma responsabilidade diante do Senhor. Por isso, nessa noite eu queria convidar você a honrar aquilo que Deus lhe deu, que foi o seu chamado. Eu queria convidar você a se levantar diante do Senhor e cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Você foi predestinado para estar aqui. Você tem o seu chamado. Seja ele qual for, cumpra-o. Cumpra o chamado de Deus como José cumpriu. Não queira aquilo que não é seu, não. Receba aquilo que é seu, a sua porção, no qual o Senhor já preparou desde a fundação do mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Feche seus olhos.
Presta atenção. A Bíblia diz que certa vez um profeta foi levado ao vale dos ossos secos, o profeta Ezequiel. Chegando lá, Deus fez uma pergunta para ele: Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? E a resposta de Ezequiel imediata diz assim: tu sabes, Senhor. Só o Senhor sabe. Ou seja, quem sou eu para dizer se esses ossos podem reviver? É o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, pode. O poder é do Senhor. A Bíblia diz que a partir daí Deus dá autoridade a Ezequiel, para que ele possa profetizar sobre aqueles ossos. Vou falar uma coisa para você. A autoridade de Ezequiel dada para aqueles ossos foi do Senhor pela resposta dele. O Senhor se alegra no momento da resposta de Ezequiel, declarando ao Senhor todo o poder. Tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Se o Senhor quiser, esses ossos podem reviver. Deus dá uma ordem para Ezequiel, então profetiza. Glória a Deus. Então profetiza sobre esses ossos. A Bíblia diz que ele começa a profetizar sobre aqueles ossos. E a Bíblia diz que os nervos se juntaram com os ossos. Sabe qual a função dos nervos? Juntar os ossos. Se cortar o seu nervo do seu pulso, sua mão vai ficar mole. Ou seja, a simbologia é que ele deixa de pé. Os nervos é que ele deixa de pé. Aí depois a Bíblia diz que vem a carne sobre aqueles ossos, sobre aqueles nervos. Sabe para que a carne no nosso corpo? Para que possamos nos mover. Sem carne no nosso corpo, só o osso, só o nervo, não podemos nos mover, nos localizar. Aí depois a Bíblia diz que vem pele sobre aquela carne, sobre aqueles ossos. Sabe qual a simbologia da pele e da carne? Separação. Ou seja, te separa do mundo. E depois daquilo tudo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre aqueles corpos. E ao ribuliço naquele lugar. E aqueles corpos começaram a se mover. Geraram vida naquele lugar. Nessa noite eu convido a você a se firmar na presença do Senhor. A se mover na presença do Senhor. Nessa noite eu convido a você a se separar de tudo que é do mundo. Nessa noite eu convido a você a receber esse Espírito maravilhoso que o Senhor nos deu. Para que essa predestinação no qual o Senhor já lhe chamou possa vir a acontecer. O Senhor está com a mão cheia de bênção para nos abençoar. Está com os nossos sonhos preparados na mão dele. Você só tem que entender quem você é.